ser gigante. Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E voltamos com o Show Business, vamos direto para o mundo da medicina estética. Ele foi o primeiro dermatologista no Brasil a ter especialização em tratamentos a laser no país e passou a ser um estudioso em novas tecnologias e lasers de última geração. Nós vamos receber neste bloco do Show Business o doutor Fernando Macedo, sócio fundador, um dos sócios fundadores da Human Clinic. Obrigado, doutor, pela presença aqui em nosso estúdio. E eu queria que você falasse já para a nossa audiência, qual é o tamanho, doutor, da medicina estética e o que o Brasil representa no mundo? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo e a nossa energia bateu. E esse é um assunto que ganhou muita notoriedade recentemente pela procura. Onde tem procura, tem investimento. Então, o Brasil é o segundo mercado mundial de medicina estética, vamos chamar assim, tudo que a gente pode chamar tudo de medicina estética, apesar de que isso é mais amplo do que a área médica, né? E é um mercado que estima-se que gira 127 bilhões por ano. Bilhões de dólares por ano, tá? Por ano. Agora, desde que eu me formei na Escola Paulista de Medicina e entrei para a cosmetria de lá, só cresceu. Eu não cheguei a ver, não em números, mas em interesse, um patamar de procura. Como nós estamos vivendo agora? Como nós estamos vivendo. Então é uma curva crescente esse mercado há 25 anos. Você falou, o Brasil é o segundo Primeiro, global. Estados Unidos. Primeiro, evidentemente, é os Estados Unidos. Estados tá? Unidos. Eu chamei, um dos motivos aí de eu chamar você, doutor, aqui para o programa, é que a gente também tem recebido nas últimas edições esse ano presidentes de farmacêutica. E é incrível o retorno que a gente tem do público, porque presidentes de farmacêuticas, tem algumas farmacêuticas multinacionais, mas que estão com presença aqui no Brasil, aumentaram o faturamento, inclusive o dobro nos últimos 4 anos, por conta de medicina estética. Ou seja, passou inclusive a mudar o foco. E isso mostra, isso é operação brasileira, isso mostra isso que você está falando, né? Que o aumento da procura do brasileiro. A minha questão agora, você que está há muito tempo nessa seara, o que o brasileiro tem buscado? O que os seus pacientes buscam quando vão até o seu consultório? Eles querem ficar mais jovens? Então, você sabe que esse perfil foi mudando, tá? Quando eu comecei as tecnologias, as pessoas iam atrás de um problema, de uma dor. Ou é uma mancha como melasma, ou é uma cicatriz, ou é para retirar alguns vasinhos. Teve a fase lá atrás da depilação a laser, né, para as pessoas não terem mais pelos. Mas com o avanço das tecnologias, e as minhas ferramentas mesmo melhoraram muito, e até um protocolo que eu chamo de Pílula da Juventude, que é uma ideia de parar de envelhecer a pele. E aí, como você começa a divulgar isso, que vai de encontro com o que a população busca hoje em dia, que é a autoestima, a gente foi mudando de problemas para, no meu caso, tá? Rejuvenescimento. Tá. As pessoas me procuram muito, não por um problema em si, isso foi mudando,
Doutor, eu ouço você falar, eu já vi os seus comentários, as suas exposições, e eu vim aqui buscar como é que eu fico bem, como é que eu melhoro, como é que eu rejuvenesço e como é que eu me mantenho jovem. Então, as pessoas querem ficar mais jovens o tempo todo, para ter uma autoestima, uma estima melhor. Você sabe o poder da autoestima, né? Sim. Isso para você, para mim. Agora imagina para as novas gerações. Pois é, você está falando de novas gerações, doutor. Eu imagino que deve ter um impacto muito grande das redes sociais, né? Eu queria entender, você profissional longevo já, o impacto das redes sociais. Porque assim, se a gente falar de uma rede social, só vou pegar uma. O Instagram, no início dos anos 2000, por exemplo, não existia Instagram. E a partir do momento que existe uma rede social chamada Instagram, em que as pessoas postam fotos, em que as pessoas buscam curtidas, os likes, eu imagino que deve ter tido um impacto grande no seu setor, né? Olha, Bruno, eu acho que isso foi um dos motivos que fez essa mudança no perfil da procura dos meus pacientes, né? Esses pacientes, e principalmente essa geração mais jovem, é muito importante para eles parecerem como o que eles veem como bonito no Instagram. Isso não quer dizer que é real, porque a gente sabe que as pessoas usam filtros no Instagram. Muito filtro, né? E agora tem até um movimento contra o filtro, contra o artificial, contra o excesso. Você já ouviu falar disso? Já. Né? Porque foi tudo sendo canalizado por uma coisa muito irreal. O over. O fake, é isso? O fake, tá. Né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você falando do fake, do falso, o que acontece? Eu imagino que você já deve ter deparado muitas e muitas vezes com aquele cliente que não fica satisfeito com um procedimento e você, como um profissional sério, sabe que tem um exagero. A pessoa nunca está satisfeita com aquilo que você está propondo como profissional. Qual é a atitude? Você já se deparou com muita gente assim? Algumas vezes. Existem dois caminhos. Se é uma queixa real e a gente ainda não atingiu um objetivo e é possível ser atingido, aí nós vamos reformular como o tratamento. Associar tecnologias é muito interessante. Vocês sabem que eu gosto muito de lasers, de tecnologias. Tem muitas tecnologias que não são laser, mas parecem, tá? Que a gente pode tratar tudo como a mesma coisa. E aí a gente pode reformular. Então, se não deu tão certo ainda, nós vamos misturar mais alguma coisa, nós vamos associar um tratamento e a gente pode chegar no resultado final. Mas você está falando de uma outra coisa, eu acho, que é quando o paciente tem o que a gente chama de dismorfofobia. O que é isso? Ele nunca está satisfeito com a própria imagem, porque a imagem que ele tem de si está distorcida. Ele quer ver alguma coisa que é irreal. Ele é, às vezes, imaginário o que ele quer. E isso acontece mesmo. Acontece. Você se deparar aquela pessoa, eu digo, por exemplo, aquela pessoa que faz um preenchimento labial e é evidente que a boca tá esquisitíssimo. E ela pede mais. Isso acontece, então. Acontece. É um problema. E aí a gente tem, o segundo caminho, quando é uma questão dessa, um exagero, é nós explicarmos que aquilo não é o melhor para ela, que aquilo não é um padrão que a gente acha que vale a pena seguir e que ela deve focar em outras coisas e provavelmente a gente perde essa paciente. Não tem problema. Ela vai procurar outro médico até que ela consiga, infelizmente, achar alguém que faça. Mas esse é o meu papel. Eu tenho que tentar fazer com que ela enxergue ou perceba que o problema está nela. Né? E às vezes acontece a gente conseguir, às vezes não. Ela muda de médico e consegue fazer o que ela queria e vai piorando. Ô, doutor, como eu fiz a apresentação aqui para a nossa audiência, você é um estudioso aí de novas tecnologias, focada aí no setor de medicina estética, e o doutor acaba de voltar de uma viagem de trabalho, de pesquisa na Coreia.
O que tem vindo aí de novas tecnologias e, sobretudo, por que a Coreia virou essa referência? Coreia do Sul, né? Não, com certeza, né? Coreia do Sul. Você não foi para a Coreia do Norte, né? Não. Existe um passeio para a fronteira, né? Mas você não fez. Não, não fiz. Mas os meus amigos foram, é interessante. E eles têm na Coreia do Norte, você olhando da Coreia do Sul, uma cidade que é um showroom fake, que não tem pessoas. Eles montaram prédios, como se fosse uma cidade assim em desenvolvimento. Mas eu acho que isso tem a ver com a história da Coreia. Por que a Coreia está bombando, vamos dizer assim, hoje em dia, nessa área? A Coreia passou por uma guerra, a separação das Coreias, as guerras das Coreias, há 60 anos. E aí houve um investimento americano, mas houve um bom senso do governo de investir em educação e empreendedorismo. Eles educaram o povo e aí começaram a mostrar caminhos para esse povo se desenvolver. Olha que inteligente. Se desenvolver e ascender, né? E ascender. E ascender. Então, você pegou um povo já educado, ávido por sair daquela situação de pobreza, com conhecimento e com incentivo do governo até para empreender. E aí veio o que acontece, eu tive 3 vezes na Coreia já, o que acontece, a gente vê lá em Seul, por exemplo, centenas de microempresas, fábricas, praticamente dentro de Seul. Inovação. Aí eles pegaram aquele conhecimento, aquela facilidade de empreender e foram para uma cultura deles que já é da beleza ou do cuidado com a pele. O oriental é muito preocupado com isso, mais que o ocidental, entendeu? Eles canalizaram. Qual é o mercado que está emergente? Do que a gente gosta? A gente sabe inovar e empreender? Sabe. Canalizou tudo para uma das coisas que a Coreia está bombando, que é skincare, os cuidados com a pele, as inovações da minha área de tecnologia e lasers, e por aí vai. É muito interessante e importante isso, porque eu já ouvi aqui mesmo no Show Business outras lideranças empresariais falando da importância que o governo, né, da Coreia do Sul deu nos últimos tempos, nos últimos anos, para incentivar, por exemplo, empreendedorismo e inovação. Só que eu não imaginava, até conhecê-lo, que a medicina estética estava tão avançada que o país virou essa referência, né? A ponto de você ir lá e outros profissionais de outros lugares irem para pesquisar e ver, por exemplo, tecnologias surgindo aqui. Até porque eu sei que você traz máquinas e equipamentos, né, para a sua clínica. Tem novidades em máquinas e equipamentos, inovações, modificações do que era muito bom, mas coisas muito novas. Tecnologia de medicina regenerativa, que não é só para dermatologia, é para a medicina como um todo, de como regenerar nossas células de dentro para fora, chama exossomos. Antes do exossomos veio até o tal do esperma do salmão, que fez muito sucesso, que é um tipo de medicina regenerativa, mas exossomos é mais legal, é mais interessante. Isso foi durante um tempo, né? O esperma do salmão. Agora é recente. É recente? É recente, mas lá não é tão recente. Tá. Aqui é recente. Tá. A Coreia passou o Japão no PIB. O Japão sempre foi, fora a China, o Japão sempre foi a potência nessa área. A Coreia passou o Japão há alguns anos. Os carros coreanos estão por todo lugar. Eles estão exportando cultura. As novelas, o way of life coreano, K-pop, né, que eles falam. Então, assim, você vê que é um acontecimento realmente, tem muita coisa interessante acontecendo lá. Na minha área, vale a pena ir buscar esse conhecimento. Agora, como é que os coreanos e outras nacionalidades veem o Brasil? Você que esteve lá com tantos profissionais das mais variadas nacionalidades, como é que eles veem o Brasil no setor de medicina estética? Olha, você está perguntando dos coreanos ou de um modo geral? Pode falar dos coreanos e também de um modo geral, porque você acabou de voltar de lá. Está quente a sua experiência da Coreia do Sul. Eu acho que o Brasil é visto como um mercado incrível. Pô, nós somos o segundo também, né? Segundo... E
global. A medicina estética, ou a dermatologia, ou a cirurgia plástica de nível muito avançado. Então, é respeitado na Coreia, é respeitado na Europa, é respeitado nos Estados Unidos e etc. O brasileiro, ele tem uma coisa interessante. Isso se a pessoa é bem informada, porque depois a gente pode até falar que está tendo muito problema aqui de gente que não tem formação fazendo medicina estética. Mas o brasileiro, ele tem um pouco mais de jogo de cintura, que permite ir um pouco além do protocolo básico, de inovação também, de técnicas, entendeu? E isso é valorizado. E o coreano é assim também. O coreano, ele tem um pouco de jogo de cintura comparado com outros orientais. Doutor, eu quero entrar justamente no que você falou agora no final, porque uma das formas de mostrar esse pujante mercado que é a medicina estética é a entrada dos mais variados tipos de profissionais sérios, profissionais com muita formação e de profissionais que não têm formação, mas se fazem uma propaganda ali que tem formação e que são profissionais e que têm experiência e o resultado é catastrófico, para não dizer fatal. Na verdade, para dizer fatal, porque nesse último ano a gente teve alguns casos, inclusive, de pacientes que acreditaram em profissionais, em clínicas. Eu estou lembrando justamente de um aqui na capital de São Paulo, e que o paciente morreu ali na cadeira de um dermatologista. Como é que vocês, como setor profissional, veem essa entrada aí desses não profissionais? A gente está tendo um problema porque não existe uma regulamentação para esses procedimentos. Não tem hoje? Não tem. Mas daí qualquer um pode? Quem é que pode fazer? Não é só o médico. Os dentistas, o próprio Conselho de Odontologia permite alguns procedimentos. O dentista pode fazer Pode fazer alguns procedimentos com a chancela da associação deles, entendeu? Mas não é só aí o problema, é que tem muita gente fazendo e aí é difícil. Por exemplo, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina não pode supervisionar quem não é médico. Então não tem como ele tomar conta disso. Tem que ter uma regulamentação maior, por fora. É o ato médico, que não passou no Congresso há alguns anos atrás e que por uma pressão de outras classes, né? E aí o Conselho Federal de Medicina não pode regulamentar outras classes, não tem essa competência. Mas o problema não é esse. O problema são as pessoas inescrupulosas que não têm formação e que fazem um marketing que atraem pessoas, e aí entra a rede social, eu acho. Né? Totalmente. Porque a propaganda vem ali da rede social, a pessoa acredita, a pessoa vê uma foto bonita. Isso. E marca e está sujeita. Então, é um assunto muito sério. É muito sério. Então a gente ainda está num limbo nessa questão. E é preocupante e houveram mortes, e não é só isso. A gente vê pessoas, às vezes, queimadas, deformadas, com alterações visuais, com necrose de pele. Então, é um alerta para as pessoas procurarem profissionais que são da área, né? Que são dermatologistas, ou que são médicos especializados em alguma técnica. E para não... Mas a curto prazo você não vê um caminho aí de excluir os maus profissionais? Uma força-tarefa para aprovar um ato médico que regulamente o que só pode ser feito por médico, entendeu? E o Conselho Federal de Medicina trabalha nisso, mas eu acho que ainda estamos longe. Doutor, qual que é o produto que mais sai no seu consultório? É o Botox? É a tecnologia? É o laser? Eu acho que ainda é em volume eu não sei te dizer exatamente, mas são os lasers de rejuvenescimento. O Botox, que é uma coisa assim, ele complementa tudo que é feito, né? Que é a toxina botulínica. Porque Botox é que nem Gillette, né? É a lâmina de barbear, é a Gillette. Fizemos propaganda aqui. Não, pode falar, pode falar. Esse programa é de negócio, não tem problema. Então, por quê? Porque o Botox é a marca, né? Sim,
Mas o Botox, ele é um complemento. Não, eu falo de Botox porque todo mundo imediatamente vai saber Botox. o que é o Botox. O que virou a Gillette. Exatamente. Mas assim, o Botox, ele complementa o laser e ele complementa os preenchedores, tá? Então, na clínica existe uma divisão, assim, uma parte que da nossa empresa de profissionais que fazem mais a parte de preenchimento e fios e a parte de rejuvenescimento com lasers e tecnologias. E eles são, em número de procedimentos, hoje muito próximos. Sempre foi mais o preenchimento. E agora está tendo uma mudança na cosmetria em si, na procura, do que a gente chama de quiet beauty. As pessoas estão meio que se voltando contra o exagero, como já aconteceu com a plástica também. Teve o boom da plástica, depois todo mundo falou, não quero plástica. Aí teve o boom da harmonização facial, não quero harmonização facial. Já caiu de moda a harmonização? Eu acho que sim. Você ouve falar, você vê as pessoas tirando, né? Você tem é verdade. Tem gente que tira a harmonização. Movimento. Que deve ficar mais estranho ainda. Não, melhora. Melhora? Melhora, porque o preenchedor em excesso... Mas dá para você fazer a harmonização, trocar e voltar assim? Não, o que você se for ácido... Uma desmoralização. Se for ácido hialurônico, que é o mais usado, tá? Teoricamente, ele vai embora, o nosso organismo reabsorve. O que a gente percebe é que isso não acontece em muitas vezes. E aí o acúmulo de ácido hialurônico, preenchimento sobre preenchimento, vai deixando a pessoa... Você deve ter visto algumas pessoas muito bochechudas. A Madonna já passou por isso, a Demi Moore, não sei se você viu o filme recente dela. Depois ela tirou. Isso tem antídoto. Tem a hialuronidase, que é feita com cautela, pode ir tirando aquele excesso. Porque não só ele deixa volumizado demais, mas ele começa a travar a musculatura. A pessoa começa a não conseguir mexer bem o rosto. Independente do Botox, tá? E existe uma tendência de ir para o que eu sempre fiz, que é essa coisa do quiet beauty, do rejuvenescimento de dentro para fora, o mais natural possível, fazer o inverso de envelhecer. Doutor, qual que é o segredo de uma clínica de sucesso? Primeiro, resultado. Se não tiver resultado, não vai. Resultado que você diz é resultado financeiro, resultado de... clínico. De satisfação do cliente? Satisfação do cliente. Tá. E como é que você tem resultado? Você tem formação, estudo, as melhores tecnologias, os melhores produtos, treinamento, equipe. Porque aí, quando você começa a ampliar, você tem equipes que vão fazer também o seu trabalho, ou parte do seu trabalho, ou o seu protocolo que você desenvolveu, desenvolver inovação. O que eu faço é, falar um pouco de mim, é pegar o que existe de tecnologia e tirar o melhor que existe daquela tecnologia, fazer inovação, protocolos inovadores. Aí eu tenho que ensinar isso. E aí a gente vai seguindo o caminho das empresas, né? Pessoas, marketing, experiência do paciente. Mas tudo começa com resultado. Se você não entregar... Esquece, não tem jeito. Não vai. Tem jeito. Uma hora o marketing não se sustenta, né? É verdade. Doutor, eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui do Show Business, porque porque de certa forma revela muito da persona que passa por essa cadeira. Quem são as suas referências no mundo dos negócios, porque a gente está falando de um setor pujante da economia brasileira, e também na vida? Olha, no mundo dos negócios, eu vou ser chavão aqui. Não tem como não Pode falar. ser. Não tem como não falar do Steve Jobs e do Bill Gates. Eles mudaram o mundo. E cada um na sua. Mas, por exemplo, uma pessoa... E por quê, né? E eu até vou mais... Apesar do Steve Jobs ser mais genial, eu gosto muito da pegada do Bill Gates, porque eu gosto muito de pessoas. E ele é um cara que parece que tem uma preocupação também com as pessoas, com o social. E aí eu vou te falar uma outra empresária americana que tem essa pegada, que é a Oprah, né? Que veio, venceu
conecta pessoas e traz também benefícios, né? Eu acho que no Brasil tem pessoas interessantes. Eu gosto de um trabalho, acho que é Eduardo Lira, do Gerando Falcões, sim. Que também tem essa coisa das pessoas, do cuidado, e tem vários outros, né? Mas eu sempre sou uma pessoa, um empresário que vou atrás dos processos e das pessoas, de gestão de pessoas. Eu adoro isso. Eu adoro pessoas. Então eu sempre eu gosto mais dos empresários que têm essa pegada também. Muito bem, nós conversamos neste bloco com o Dr. Fernando Macedo, da Human Clinic. Obrigado pela presença, doutor. Boa, Bruno. Até a próxima, viu? Prazer é nosso aqui. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Fica um convite para você, se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura, entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado pela audiência, obrigado pela confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.